Olá, segunda série. Eu sou o professor Rafael e estou disponibilizando hoje para vocês o nosso plantão da última terça-feira, dia 18, que serviu de introdução aí para o nosso terceiro bimestre ainda nesse trabalho à distância, especialmente para aqueles que não puderam participar do momento ao vivo, né? A gente problematizou um pouco dos assuntos que nós vamos trabalhar neste terceiro bimestre, principalmente com relação à questão da ética e o envelhecimento. Então eu espero que vocês possam acompanhar. Um grande abraço e até breve. Tchau. Esse tempinho é bom para dormir, né? Dá vontade de ficar na cama deitado. Estou pegando aqui o slide, vou colocar para compartilhar a tela. Aí vocês estão vendo? Sim. Tá. Eu preparei um slide que, na verdade, eu já mandei para vocês. Alguém aqui já viu a minha postagem de ontem? Sim. Esse bimestre tentei... Oi, Letícia, tá aí também a Letícia Diniz. Esse bimestre eu tentei mudar, porque dá um trampo lascado. Se vocês não fizeram ainda na vida de vocês, vocês não imaginam o trabalho que dá fazer videoaula, editar, arrumar, colocar começo, começar, colocar fim. Então, para facilitar um pouco esse bimestre, também para mudar um pouco, eu fiz uma experiência esse final de semana de gravar um podcast. E aí eu disponibilizei para vocês ontem exatamente esse podcast de introdução ao bimestre. E junto com o podcast, eu coloquei o slide que eu vou usar hoje com vocês aqui. Então, vocês já tiveram acesso, para quem abriu e tal. É aquilo lá que eu quero falar rapidamente com vocês. Sim. O nosso foco esse bimestre é trabalhar com essa questão dos problemas éticos contemporâneos. E aí a gente vai focar em 3 problemáticas principais que eu representei nessas imagenzinhas aí. A primeira, que é o que eu quero falar com vocês hoje, é a questão do envelhecimento, e que foi alvo do podcast que eu postei para vocês. Depois a gente vai avançar um pouquinho e vamos pensar sobre o problema do racismo, que é uma coisa que tem que ser pensada sempre, gente. Não é um projeto da escola ou uma aula que tem que ser para a gente fazer isso. A questão do racismo é a questão da nossa vida cotidiana, do nosso país, da nossa sociedade. Então tem que ser reflexão para nós a todo momento. E também a questão da diversidade. Então, nós vamos focar nessas 3 problemáticas. Antes de ir para isso, algumas questões mais de organização e de calendário. A gente começou o terceiro bimestre no dia 3 de agosto, 2 semanas atrás, e a gente termina o terceiro bimestre no dia 16 de outubro. Então, nós vamos ter 2 meses e meio de terceiro bimestre. É um pouquinho a mais do que o segundo bimestre. Isso é uma coisa importante. Novamente, o mesmo discurso, vocês precisarem se organizar, de reorganizar a rotina de estudos de vocês. Eu já comentei, não lembro se foi com vocês, no plantão de geografia do professor Marcelo, semana passada, que eu entrei, alguns alunos pontuaram que, às vezes, não recebe notificação no celular sobre a tarefa ou sobre a postagem do professor. E eu disse para vocês, não devem ficar esperando, vocês não devem depender dessas notificações que chegam no celular. Vocês precisam seguir aquele cronograma de postagem. É aquilo que serve. Então, vocês já sabem que todos os dias, de segunda a quinta, tem postagem de 3 matérias diferentes. Vocês não precisam ficar entrando em todas as disciplinas no Google Sala de Aula. Entra naquelas 3 disciplinas daquele dia. O que não pode é ficar esperando a notificação, porque às vezes o celular não notifica, o aplicativo não notifica. Depois, já comentamos também, eu entrei exatamente para isso na semana passada no plantão do Marcelo, sobre o adiamento do retorno presencial que o governo fez. Estava marcado para 8 de setembro, ele adiou agora para 7 de outubro. Então, até 7 de outubro, a gente não retorna presencialmente na escola, tá? A gente vai manter, então quase que o bimestre inteiro, o terceiro bimestre, vai ser no mesmo esquema do segundo, com trabalhos assim à distância. Isso eu já tinha falado. Sobre as disciplinas eletivas, tá? Não sei se tem alguém aqui na minha, a Mariana está na minha, alguém mais? Está na nossa de arte? Museologia? Eletiva, professor? Eletiva. Ah, tá. A Camila também está na nossa, verdade. A Camila já fez até a arte. Enfim, independente de estar na minha ou não, em todas as eletivas, nós tivemos uma mudança esse ano, para vocês que já eram do ano passado na escola, vocês sabem que as eletivas eram programadas por semestre. Então, no final do primeiro semestre, nós tínhamos a culminância, e quando começava o segundo semestre, nós mudávamos as propostas de eletivas. Esse ano, excepcionalmente, por conta da pandemia, nós tivemos a possibilidade de permanecer, de manter as mesmas eletivas, não vamos ter trocas de alunos, eles vão permanecer nas mesmas eletivas, e nós estamos tendo que fazer uma readequação das nossas propostas de eletivas, porque tem coisas que estavam programadas que não é possível. Por exemplo, na minha, a gente estava programando ir para São Paulo. Não vai dar.
Não esquece, esse ano não tem como a gente viajar, a gente visitar presencialmente museus, porque não, a realidade não nos permite isso. Né? Então, a gente vai ter que reorganizar as propostas. Mas as eletivas vão permanecer as mesmas e nós vamos estruturar aí um cronograma de postagens, de uma leitura, alguma orientação para vocês das eletivas a cada 15 dias ou a cada mês. É uma por mês ou uma a cada 15 dias. Não vai ser toda semana que nem são das matérias. E sempre às sextas-feiras. Essa parte diversificada, as postagens sempre são às sextas-feiras. Tá bom? Mas nós vamos manter as mesmas eletivas. Para agora, final do bimestre, dia 31 de agosto, nós vamos postar, todos os professores vão postar um videozinho como uma culminância do primeiro semestre. É uma coisa bem simples, só um videozinho. Por quê? Porque não deu nessa mudança de trabalhar muitas coisas nas eletivas. Então, a gente só vai postar um videozinho como culminância do primeiro semestre. E aí a gente vai ter que pensar o que nós vamos propor e vamos fazer nesse segundo semestre nas eletivas, tá bom? Beleza. Para hoje, nós estamos tendo esse plantão, e depois, às 7 horas, 19 horas de hoje, nós temos também programado, um convite para vocês, a Assembleia Escolar. Tá? Um momento para conversar, para ver o que vocês estão pensando, discutir sobre algumas questões aí que talvez sejam importantes. Então, nós vamos ter essa reunião que não é por série, é uma reunião com todo mundo que puder entrar e está convidado. Tá? Então, não sei se os professores tutores já mandaram, os meus ainda não, porque eu vou mandar depois do nosso plantão de hoje. Mas a gente fez um convitinho para vocês e é interessante a participação na Assembleia. Eu vou mandar o código, para os meus tutorandos eu vou mandar o código ainda da reunião, mas os professores já devem ter mandado nos grupos de tutoria. Já estavam sabendo? Sim. Hoje, às 7. E quinta-feira, dia 20, também às 7 da noite, aí, que nem a gente fez no bimestre passado, vamos ter também a reunião de pais, também pelo Google Meet, também virtualmente, tá bom? E aí a gente vai mandar depois o código da reunião de pais para vocês. Eu postei a primeira tarefa ontem, já tem lá a primeira atividade do terceiro bimestre, e eu vou postar a segunda, eu só vou postar 2 esse bimestre, e depois a provinha. Eu vou postar a segunda no dia 31, não semana que vem, na outra. Eu vou postar a segunda tarefa. Depois a reorganização dos plantões, já falei para vocês, mas está aí nesse quadro, né? O único horário para agendamento de segunda série é hoje, terça, às 2. O resto da semana, até quinta-feira, vocês têm plantões já todos os dias, toda semana. E acompanhar o cronograma de postagem no Google Sala de Aula nesses dias aí, gente, ó. Hoje, se ainda não aconteceu, até o final da tarde vocês vão ter, é só entrar que vocês vão ver, postagem do professor Marcelo de Geografia, postagem da professora Valdete e postagem do professor Ivan. Pode não ter atividade, mas um recado, ou um texto para vocês lerem, ou um vídeo para vocês verem, eles vão colocar para vocês hoje. Então, é importante que, pelo menos no final das tardes, todo dia, vocês entrem nos grupos dessas matérias e vejam o que o professor colocou lá. A Evelyn entrou, a Gabriela também eu vi que entrou, tudo bem? O Gabriel está perguntando, quando você vai disponibilizar a nota da primeira atividade? Eu tenho que corrigir. Eu coloquei o terceiro bimestre, na atividade que eu postei ontem. Eu coloquei para receber de vocês até segunda que vem. Dei uma semana. Então, eu estou esperando aí para eu poder fazer a correção e disponibilizar. Gente, estão aí? Claro. É muito estranho porque eu estou falando, mas na tela do computador só tem o slide, eu não vejo mais nada. Então, por isso que parece que eu estou falando sozinho. As habilidades do bimestre, gente, eu não vou ler aqui, mas vejam, por que é importante a gente entender o que a gente quer alcançar de habilidade no bimestre, com esse assunto que a gente está trabalhando? Porque é a partir delas que a gente pensa no conteúdo. A gente planeja as aulas a partir dessas habilidades. Eu já mandei para vocês essas habilidades na semana passada, quando eu mandei para vocês as guias de aprendizagem. Quem não abriu a postagem semana passada não viu, mas está lá, eu mandei a guia de aprendizagem do terceiro bimestre. Todo começo de bimestre os professores fazem isso. O que são essas guias? Se vocês não lembram, porque faz muito tempo, é aquele mesmo documento que a gente colocava no mural de cada sala de aula, que os líderes de turma tinham que acompanhar. Lembra que tinham que fazer o xizinho? Toda semana de aula, ver se o professor trabalhou aquele conteúdo programado? Isso são as guias. Só que como a gente não tem mais o mural da sala, a gente manda via a publicação no Google Sala de Aula. É importante vocês verem aquilo para vocês entenderem qual que é a proposta daquela matéria, daquela disciplina para o bimestre. Tá? Então, são essas habilidades aí. Claro que cada aula a gente vai trabalhar com algumas delas um pouco mais de intensidade. Mas o foco é a gente pensar sobre os problemas éticos de hoje. Vamos tentar retomar algumas questões aí importantes. Primeiro bimestre.
Pergunta que nos fundamentou para a gente guiar o primeiro bimestre esse ano com vocês foi: o que é ética? O que é ética? Da onde vem a palavra ética? A relação de ética com moral? Os 3 pressupostos para uma ação ética. Lembram os 3 pressupostos? Estou no meu dedo aqui, eu quero que vocês falem as 3. Eu sei como é Seria ação humana, feito por humano. Ação humana, a Letícia falou, tá ação certo. com consciência, Consciência, sobrou uma, olha aqui no meu dedo, ó, sobrou uma. liberdade. Liberdade? Liberdade. Então, para a gente analisar uma ação ética, tem que ter esses 3 pressupostos presentes. Tem que ser uma ação humana que tenha tido liberdade para se escolher entre fazer e não fazer, e que tenha sido feita com consciência do que se fazia. Os 3 pressupostos a gente trabalhou também no primeiro bimestre. Quando foi o bimestre passado, a gente manteve, porque esse ano inteiro a gente vai pensar sobre ética, só que a gente focou, eu tentei focar com vocês, naquilo que os filósofos trabalharam sobre a ética, escreveram e pensaram sobre a ética. Trabalhei basicamente 4 leituras sobre ética na história da filosofia. Da Grécia Antiga, a gente falou de quem? Aristóteles. E como que ele chamava a ética dele? Eudaimonismo, não era? Eudaimônica, o daimonismo. Trabalhava com a noção de virtude, de equilíbrio, justa medida e tal. Na Idade Média, a gente falou de um outro. Agostinho? Agostinho, o não da grande família, o filósofo. E ele fala da noção de que a ética, a ação ética, é a ação que nos aproxima mais de Deus. O problema dele é a questão da liberdade, do livre-arbítrio, né? Tudo isso faz parte da ética do Agostinho. Na Idade Moderna, Kant. o alemão, o Immanuel Kant, que fala da ética do dever, né? Do imperativo categórico, da voz da razão, que nos diz exatamente o que deve ser certo ou não de ser feito. O imperativo categórico, fazer aquilo que pode ser feito por todo mundo junto, sem nenhum problema. Isso é imperativo categórico. E depois a gente avançou na reflexão 2 filósofos. Agora eu não lembro o nome deles, Puxar a alavanca do trem e matar uma única pessoa e salvar todo mundo, ou deixar o trem cair e matar todo mundo e salvar uma pessoa que está no trilho. Ai, Os como é o nome filósofos? deles? Ai, calma. Voltaire tá no meio? Não. Tá o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Esses daí mesmo. Filósofos utilitaristas. Utilitarismo. A máxima do utilitarismo é: os fins justificam os meios. Lembram disso? Ou não? Sim. Os fins justificam os meios. Então, o objetivo da ética utilitarista, a regra maior é fazer o maior bem possível para o maior número de pessoas possível. Então, a gente analisa as circunstâncias a partir de uma questão numérica e de uma questão da maior qualidade de bem, sem nenhum fator emocional ou questão de vínculo afetivo, nada disso. O que importa é o maior bem possível para o maior número de pessoas possível. Viu, Cricione entrou aí, bem-vindo. E para esse bimestre? O que eu tentei colocar para vocês, gente, era exatamente isso, nesse começo do terceiro bimestre. Falar sobre a palavra ética, a origem da ética, falar sobre teorias éticas, às vezes pode parecer distante de nós hoje. E aí a ideia desse terceiro bimestre, exatamente por isso do tema problemas éticos contemporâneos, é a gente pensar naquilo que na nossa vida hoje, em sociedade, traz para a gente problemas a serem pensados a partir de uma ótica da ética, de uma leitura ética. E aí, claro, a gente poderia falar sobre 1000 coisas. Daria para falar sobre vários assuntos e vários problemas éticos. Mas não teria tempo para a gente fazer isso. Então, eu decidi fechar em 3 perspectivas que eu considero, não de agora, já há algum tempo, que são importantes da gente refletir. A primeira delas é com relação ao envelhecimento das pessoas e como que a gente se relaciona com essa questão de envelhecer. Por que é importante a gente pensar isso? Porque é um problema que todos nós temos. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente vive um processo de envelhecimento constante. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a gente está envelhecendo. E hoje, na idade que vocês estão aí, isso não é uma questão. Se eu for perguntar para vocês, quem que já pensou sobre envelhecer? Talvez pouquíssimos falam que já pensou. Porque não é a realidade de vocês. Vocês estão na flor da idade, vocês estão com todas as energias possíveis. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, é natural que essa reflexão sobre o processo de envelhecimento, ela passa a ser alvo das nossas reflexões enquanto seres humanos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, a gente vai avançar e aí a gente vai problematizar também a questão do racismo no Brasil e no mundo. Quem já foi da eletiva ano passado, que estava eu e a Adriana, a gente trabalhou a questão da africanidade a partir das culturas. E claro que a gente foi inserindo aí questões sobre o racismo. Mas não era o nosso foco. Nosso foco era trabalhar a cultura afro-brasileira e africana. Na nossa aula, a gente tem que trabalhar sobre o racismo. E o racismo não é um problema que tem que ser trabalhado uma vez ou num projeto da escola.
Racismo é uma realidade do dia a dia do mundo e do Brasil, principalmente. Então, é uma coisa que tem que ser refletida na escola todo momento. Não é só em novembro, na consciência negra, que a gente deve falar sobre o racismo. E a gente vai pensar um pouco sobre o racismo agora nessa proposta de aula. Mas tenho certeza que em geografia já foi um movimento de reflexão sobre isso. Na história, quando vocês trabalham sobre o processo de escravização dos negros no mundo, vocês falam sobre isso. Na sociologia, muito mais, quando vocês falam das desigualdades sociais, também vocês falam sobre isso. Então tem que ser uma constante. E aí, por fim, a gente vai problematizar e pensar um pouco também sobre a questão dos movimentos minoritários, com foco especial na questão de gênero e na questão dos preconceitos em relação a essa questão de gênero. Tá? Feminismo, o machismo estrutural, a causa LGBT e por aí vai. Tá? São problemas que a gente também vai refletir e tentar desmistificar, quebrar alguns preconceitos, entender conceitos, porque isso é um primeiro passo super necessário para a gente quebrar preconceitos, é entender os conceitos que envolvem toda essa problemática. Enfim, são problemas atuais. Todo mundo consegue entender isso? Sim. Beleza. Particularmente é um bimestre que eu gosto muito porque está muito próximo da nossa realidade, tá, gente? Primeira questão importante é a gente pensar sobre humilhação social. Já na aula do Centro de Mídias, na semana passada, o professor Marconi já trouxe algumas questões sobre essa questão da humilhação social, ele refletiu sobre isso, eu mandei a videoaula para vocês que não puderam acompanhar no dia, na quinta-feira, que foi feita, tá? Mas aí tem algumas questões em que a gente pode pensar. Vocês já viram, presenciaram ou sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação? Alguém aqui pode se dizer que já sofreu? Seria o bullying, professor? Vocês acham que o bullying é um tipo de preconceito ou discriminação? Eu acho. Por quê? Porque já falaram mal, tipo assim, do meu cabelo por ele ser cacheado, já falaram mal por eu usar óculos, já falaram mal por eu ser do jeito que eu sou, sabe? Eu acho o bullying que quase sempre é relacionado a algum tipo de jeito de ser ou de característica, né? Então, é em si também uma forma de discriminar, né? De segregar, de separar alguém ou um grupo. Tá certo? Alguma outra experiência? Ou mesmo presenciar, ver contra alguma outra pessoa? Eu nunca sofri e não presenciei, mas, tipo, como eu venho de uma família que a maioria dela é negra, preta, eu ouço várias histórias de que aconteceram alguma coisa. Meu padrinho, por exemplo, ele falou que ele foi pra Alemanha e lá, tipo, o pessoal olhava torto pra ele porque ele era preto. Então, mesmo que por hora vocês possam não se reconhecer como tendo visto, presenciado ou sofrido, sempre existem movimentos assim. Às vezes, o que acontece muitas vezes, inclusive, gente, é que o nosso olhar, ele não foi construído para ver isso. Porque nós crescemos numa estrutura que traz consigo incrustado já essa estrutura de preconceito e discriminação. Então, às vezes, não é que não existe, mas a gente não vê, porque a gente foi educado para não ver, tá? Então, à medida que a gente busca entender, ler, compreender essa realidade, e principalmente por meio da leitura, gente, e por meio dos debates, a gente começa a ver que isso é um problema real, que isso não é uma coisa da cabeça de um ou de outra pessoa. Isso é um problema real que está aí, batendo na nossa porta todo dia. Tá? Tentei falar um pouquinho disso no podcast também. Quando pensamos nas desigualdades, pensamos nas minorias e no quanto elas passam por momentos de preconceito e discriminação. O que vocês podem me dizer que são minorias sociais? Alguém sabe definir minoria social? seria uma grande parte da população, né? Porque minoria é uma grande parte, certo? Minoria, no significado da palavra, é a menor parte, né? Mas uma vez me falou... O contrário de minoria, qual é? Maioria. A maioria é a maior parte. Mas o que é minoria social? Seria Ô, Cricione, você sabe? Não, professor. De uma Tipo, maneira ou de outra, você trabalha com isso nas suas músicas. não, sim. Tipo, a parte da sociedade que mais sofre, por exemplo, pessoal pobre, pessoal que vive numa condição de extrema pobreza mesmo, essas coisas assim. Também. Você deu alguns exemplos. O pessoal pobre que vive numa condição de extrema pobreza. Saberiam dizer outras minorias que nós podemos chamar? Grupo LGBT, negros, Sim. tudo isso. Negros. Tá. Vamos pegar, por exemplo, mulheres, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, os negros. No Brasil, vocês têm uma noção do percentual da população negra, autodeclarada negra? Eu tenho É mais- noção que é bem maioria. É mais da metade.
60 e poucos por cento se auto-intitula negra. Mas o negro, enquanto grupo social, é uma minoria social. Ou seja, aí entra o conflito que a Letícia estava falando. A minoria social, apesar do nome minoria significar, o termo minoria significar menor parte, não diz respeito ao número, mas diz respeito ao acesso, à garantia de direitos e à manutenção da dignidade humana. Isso é o que caracteriza a minoria social, não o número de pessoas. Porque se a gente fosse considerar o número, os negros, as mulheres, não são minorias sociais, enquanto o número são maioria. Mas no que diz respeito à estrutura de preconceito, de discriminação, de garantia de direitos, eles entram nesses grupos de minorias sociais, porque têm os direitos negados historicamente. Né? Então essa é uma diferença importante. E é um discurso, né, que quem é mais ligado a uma ala conservadora, sempre, e que não lê, né, quer contestar, mas você está falando de minoria, mas vocês são maioria? Porque é exatamente isso. Apesar de ser numericamente maioria, é subjugado e tem os seus direitos negados por uma minoria numérica, mas que é de maior poder aquisitivo, tem o poder político e por aí vai. Beleza? Sim ou não? Entenderam? Sim, tranquilo. Tá. A diferença entre alteridade e empatia. Isso é importante também. Tá? Coloquei aí uma imagenzinha para a gente entender. Por alteridade, a gente entende que é aquele que procura saber e entender a diferença do outro. Então, quando eu estou numa situação de relação com alguém e eu reconheço que o outro é diferente de mim, eu tenho uma alteridade para com ele, eu estabeleço uma relação de alteridade. O eu só existe através da relação que eu tenho com o outro, que é diferente de mim. Então, aquele que exerce a alteridade, ele reconhece o valor do outro, mas ele reconhece que o outro tem o seu valor na diferença comigo. Diferente da alteridade, que está numa condição de superficialidade, nós temos a empatia. É um pouco além da alteridade, a empatia, porque a empatia é a necessidade e a tentativa de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o outro, tentando sentir também o que o outro sente. Isso é mais difícil, mas é uma necessidade. Sair dessa condição de compreender que o outro é diferente, para entender que o outro é diferente e tentar sentir também o que o outro sente, isso é um processo necessário ao longo da nossa vida, mas que é muito difícil. Essa diferença também é importante. Só para vocês entenderem o conceito. Refletir sobre essas questões é um primeiro passo, vejam só, é um primeiro passo de conhecer, de entender a alteridade, para a gente caminhar em direção à empatia, para a compreensão sobre a estrutura de sociedade na qual nós vivemos. Fechar os olhos para esses temas, para essas problemáticas, não é, em hipótese alguma, algo que vai contribuir para a gente superar esses problemas e os abismos sociais que a gente encontra. Para isso, a gente vai começar a pensar sobre essas questões. Primeiro problema é a questão do envelhecimento. Alguém aqui já ouviu o podcast que eu postei ontem? Acho que deu 13 minutinhos, alguma coisa assim. Ninguém, gente, ouviu? Ainda não, tá? O podcast é quase que 100% para trabalhar e problematizando a questão do envelhecimento. Algumas questões que eu faço aqui, eu também faço lá no áudio. Vocês já pensaram sobre a realidade da vida das pessoas mais velhas? Vamos mudar a pergunta. Vocês vivem com pessoas idosas? Eu vivo com a minha avó. Sua avó. Quem falou? Eu moro com a minha avó. Quem que falou? Eu também. Mariana, eu. Mari. Quem mais também? O Anthony? É isso? Anthony não. O Nicolas. Eu. Quem é? Eu. Menderson. A avó ou Menderson? Avó e vô. Tá. Eu pergunto para você, Menderson, quantos anos tem os seus avós? Meu avô tem 88 e a minha avó tem 68. Tá. Mari, quantos anos tem a avó? Minha avó fez 86 anos. Tá. Quem mais convive com pessoas idosas? Ninguém? Todo mundo perdeu o avô e a avó já? Sir, assim, eu moro com a minha mãe, certo? Minha mãe tem 50 anos. Mas mesmo com essa idade, eu já percebo que ela tem bastante dificuldade de fazer algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, tipo assim, fazer um serviço de casa, baixar, levantar, andar, tipo, subir escada, ela tem dificuldade. Aí já entra a segunda pergunta. A partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? Vocês A partir acham? de 65? 65? Quem dá mais ou quem dá menos? Então, tipo... A Núbia falou 60 anos. Se for considerar assim, meu pai fala que ele já é idoso porque ele tem 60 anos. Vamos ver. Quantos anos tem a Madonna? Vocês sabem? Ela já dá até uns
Ela deve 50? ter uns 70, pelo que eu me engano, né? Uns Nossa, 70, 80. olha aqui, ó. Vocês estão vendo a tela do meu computador? 62. Caraca, eu tenho Liguei sim. agora. Ela nasceu em 16 de agosto de 58. Vocês estão vendo a foto dela? Sim. Sim. Aí a Madonna. Vocês acham que a Madonna é uma pessoa idosa? Tirando as plásticas que ela faz, ela é uma pessoa idosa, mas ela faz bastante coisa, tipo, ela tem uma capacidade imensa de dançar, um porte físico bem. Ela tem Bom. turnê de shows hoje, né? Coisa do tipo. Então. Então, vejam, a questão da idade que define se uma pessoa é ou não idosa, ela é relativa. Se a gente pegasse 60, 70 anos atrás, a média, a perspectiva de vida de um brasileiro era muito menor. Então, uma pessoa com 45 anos já era assumida como uma pessoa num processo de envelhecimento avançado. E mais antigo, mais ainda, porque as condições de vida eram piores, né? Então, à medida que a qualidade de vida aumenta, que o índice de desenvolvimento humano aumenta, que a perspectiva de vida aumenta, essa questão vai ficando mais relativa. Tem atores, atrizes na televisão que você não reconhece a idade que essas pessoas têm, por conta de todo um processo que elas fazem, né? Não só de plástica, viu, gente? Também numa questão de hábitos de vida, de alimentação, enfim, por aí vai. Né? Então, é relativo, é difícil pensar nessa dimensão de uma idade que define o idoso. Agora, fato é, existem, na medida do tempo, à medida que o tempo vai passando, condições, situações que demandam de cuidados diferentes. Aí a Letícia relatou que a mãe, apesar de ter 50 e poucos anos, já apresenta algumas dificuldades naturais em função da idade, né? Mas veja, isso não a invalida, esse é um problema. O problema é a gente pensar e assumir a figura do idoso a partir de um estereótipo que faz a gente acreditar que o idoso é um ser invalidado, que não tem nenhuma potencialidade e que muitas vezes não tem mais serventia nenhuma socialmente falando. Por que refletir sobre o envelhecimento é importante? Eu escrevi aí, debater sobre o envelhecimento, pelo qual todos nós passamos, é debater sobre o nosso próprio futuro, sobre o nosso próprio destino. Vocês, por exemplo, nós somos uma geração que, na perspectiva do que se mostra, viveremos tranquilamente até 80, 90 anos de idade. E aí, com 60 você vai ser idoso, sabendo que você vai viver até 90, por exemplo, falta 40, você vai estar na metade do que você vai poder viver. Isso já é ser idoso? Não sei, né? Então, esse processo de reflexão era importante. Por outro lado, pensar sobre a velhice também pressupõe que pensemos num mundo em que as relações humanas ganham cada vez mais uma perspectiva utilitarista. Vejam só, entra aquela questão ética. O que coloca em xeque o valor e a utilidade da população mais velha. Será mesmo que podemos valorizar as pessoas por aquilo que elas produzem e pela utilidade que atribuímos a elas? Ou seja, uma pessoa só é válida, uma pessoa só é útil para a sociedade enquanto ela trabalha, enquanto ela produz. Existem discursos, por exemplo, que nós tivemos durante o processo de reforma da Previdência, que davam a entender isso. Os velhos são um problema. E a gente tem que mudar as regras da Previdência, porque senão não vai dar para manter todo mundo. Os velhos são um problema. Essa ideia, que é um preconceito também, ela traz consigo consequências muito graves, principalmente para o psicológico de quem vive uma idade mais avançada. Tá? Aceitar essa ideia de que as pessoas são úteis e válidas por aquilo que elas produzem, trazem para a gente muitas questões éticas. Nossos avós, por exemplo, mesmo não trabalhando por serem aposentados muitas vezes, continuam sendo importantes e valorosos para nós, que como famílias temos relações de afeto com eles. São eles, muitas vezes, a marca das nossas origens. Então, por exemplo, a avó da Mariana, os avós do Menderson podem não trabalhar mais. Eles podem ficar o dia inteiro fechados na casinha deles, vendo televisão, fazendo o almoço deles e tudo mais. Numa estrutura de sociedade, muitas vezes eles podem não ser reconhecidos, porque eles não são mais produtivos. Aí eu pergunto assim, para a família de vocês, eles são importantes? Lógico. Claro. São claro, muito importantes. mesmo não produzindo nada. Mas veja, é exatamente por isso que a gente tem que quebrar um pouco dessa noção de que o nosso valor ele é dado exclusivamente à questão daquilo que a gente produz. Uma pessoa, uma filósofa que trabalha muito sobre isso ao longo da vida dela é essa daí que está na foto, chamada Simone de Beauvoir. Tá? Uma filósofa que escreveu um livro chamado A Velhice e que trouxe diversas reflexões sobre essa questão do envelhecimento. Eu não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo, mas o slide já está para vocês. Algumas outras perguntinhas. Vocês se preocupam em viver muitos anos?
Alguém já parou para pensar aqui quantos anos quer viver? Eu? Você espera? Pelo menos até uns 80 anos eu pretendo viver, se eu não morrer antes. Agora, qual a vida que vocês querem ter quando estiverem mais velhos? Como que vocês esperam chegar nessa idade mais velha? Para o senhor ser sossegado, né? Tranquilo, fazer, tipo, coisas que talvez quando quando for adulta, né? Ter lá meus 20 e poucos anos, não consegui fazer. Por exemplo? Sei lá. Por exemplo, viajar, por exemplo, curtir com a família, por exemplo. Isso, sabe? Se eu tiver metas, entendeu? Essas coisas. Por que esperar a idade mais velha para poder ter essas coisas? Porque eu acho que quando a gente fica mais velha, a gente retém muita sabedoria e a gente pode repassar para as outras pessoas essa sabedoria, essa coisa. Tipo, e não pode chegar numa situação que você não tenha tanta energia para essas coisas? Também. Pensando nisso, Os nossos gostos mudam? Sim. É natural, você pegar uma foto antiga sua, vocês estão muito novos, mas depois que a gente envelhece um pouco, a gente pega a foto antiga e a gente fala, putz, como que eu tinha esse cabelo? Como que eu usava essa roupa? Né? Porque essa transição vai mudando. E também os nossos ideais mudam, né? Os nossos sonhos mudam. Né? Então, esse é um problema. Se a gente adia demais essas perspectivas do que a gente quer, a gente depois pode não querer mais. A gente deixa de ter uma experiência em função disso. Como essas duas perguntas se relacionam? Exatamente por quê? Porque aquilo que a gente vai ter numa idade avançada vai ser determinado por aquilo que a gente já faz hoje, principalmente quando se trata da questão de saúde. Se a gente não se cuida no agora, aquilo que vai ser resultado desse não se cuidar agora vai ser ruim quando a gente estiver mais para frente. Então, está sempre muito interligado, né, esse processo da vida como uma sequência. E aí entra a dimensão da qualidade de vida, né? A gente sempre fala que quando a gente quer ficar mais velho, a gente quer ter qualidade de vida, dando a entender que a gente não tem qualidade de vida agora. Aí a questão é, o que é qualidade de vida? Condição básica e suplementar do ser humano. Condições que envolvem desde o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, relacionamentos sociais, família, amigos, saúde, educação, lazer também entra dentro do aspecto da qualidade de vida. Só que para a gente ter essa qualidade de vida, passa sempre por aquilo que a gente busca agora, aquilo que a gente faz agora, tanto em relação aos sonhos como em relação às nossas buscas. Coloquei como exemplo, e é uma indicação para vocês, né? Ainda mais se a gente não for ter aula semana que vem, vale super a pena de vocês, não sei se já assistiram esse filme. Alguém já viu? Eu assisti com a minha mãe, ela adorou o filme. Você não. Eu gostei também. Chama Um Senhor Estagiário. É super legal, exatamente porque coloca em questão essas perguntas que a gente tem feito do valor do mais velho nos dias de hoje. Tá? Então, é a história desse senhor, que é feito pelo Robert De Niro, né? Já aposentado, que é viúvo, mora sozinho, e que parece que não tem mais ideal de vida nenhum. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele está aposentado, não falta dinheiro, ele tem uma qualidade de vida boa e tudo mais. Mas falta um sentido. E aí ele decide se inscrever no processo de estágio. Ele vai ser selecionado para participar de um processo de estágio. Numa empresa super nova, quem administra a empresa é essa outra atriz aí, Anne Hathaway. E aí tem essa questão, no primeiro momento, do preconceito natural que existe, estrutural que existe, dela para com o mais velho, que acha que não vai ser capaz, que não vai conseguir se ambientar e tudo mais. E a história vai se passando e eles começam a ter uma relação muito próxima, ele serve como um consultor dela depois, é bem legal a história. Vale super a pena, e principalmente quando a gente assiste com esse olhar sobre o papel dos mais velhos na sociedade hoje e dos estereótipos que a gente tem em relação a ele. Coloquei a sinopse, mas não vou ler, depois vocês podem ler. E aí, para a gente terminar, a indicação de leitura, tá? Não é especificamente sobre a questão da velhice, do envelhecimento, mas sobre o que a gente vai trabalhar no decorrer do bimestre. Eu recomendo a partir da página 110 do livro de filosofia para vocês. Bom, não sei se ficou claro para vocês o que eu queria dizer sobre esse processo do envelhecimento, a importância da gente refletir sobre esse processo do envelhecimento. Mas a gente vai avançar no dia 31, na segunda-feira, dia 31, eu vou postar conteúdo novo. A gente vai começar a refletir um pouco agora sobre a questão do racismo, quando eu postar novamente. E no dia 31 também vou postar a atividade 2 para nós. Tá? Então eu já postei agora a atividade 1
e no dia 31 vou postar a atividade 2. Beleza? Certinho. Beleza. Sobrou alguma questão disso que eu falei hoje para vocês? Não. Bom, eu peço que vocês, então, novamente, leiam esse slide com mais tranquilidade, com mais atenção. Já está lá no Google Sala de Aula para vocês. Ouçam o podcast. Foi uma primeira experiência, então vocês desculpem aí pelos erros de entonação. Talvez, às vezes, eu gravei com fone de ouvido mesmo que eu estou sem microfone. Então, um chiado, o outro acabou ficando, né? Mas foi uma primeira experiência de uma coisa que eu acho que vocês estão mais ambientados disso, ouvirem, né, e tal. Alguns alunos tinham até falado de postar no Spotify, só que eu não tenho conta do Spotify, não tenho experiência e tal, então eu fiz pelo SoundCloud, que é gratuito, eu mandei o link lá, é só clicar no link, ele abre automaticamente o podcast para vocês. Ele não está público, ele está no privado, então é só para quem eu mandei o código que consegue escutar. E aí eu mandei no Google Sala de Aula, porque daí todo mundo tem de uma vez o código. Bom, para hoje, espero que vocês possam entrar depois às 7 horas aí no link que os tutores vão mandar para vocês, já mandaram para vocês, para a Assembleia, né, com todo mundo da escola, se for possível entrar. E na quinta-feira, reunião de pais, que a gente vai mandar ainda depois o código para vocês passarem, para os pais de vocês poderem entrar. Mas não deixem de acompanhar já de agora, dessa semana, as postagens no Google Sala de Aula para não acumular, gente. Tentem fazer tudo que vocês estiverem recebendo essa semana já, como tarefa, inclusive como leitura, para a semana que vem, se de fato a gente tem a semana do saco cheio, vocês poderem descansar de verdade, sem precisar ficar com a neura de pegar alguma coisa da escola para fazer. Mas para isso precisa fazer tudo essa semana direitinho e acompanhar as postagens diariamente no Google Sala de Aula. Indicar também um livrinho que eu ainda não li, está até fechado, sobre a questão do racismo, vale super a pena, chama Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Não é novidade, o assunto do racismo está aí impregnado, né, cada vez mais para a gente estar retrocedendo com relação aos casos de preconceitos raciais, que a gente está vendo aí. Tentei falar um pouquinho disso também no podcast. E pensar sobre isso é pensar sobre a nossa realidade. É isso então, gente. Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Se cuidem, estudem aí e não vamos deixar a peteca cair não, porque esse negócio tem que passar logo. Um abraço. Diga, Mari, você queria falar? Não, não queria não. Tá bom. Tchau, professor. Tchau, Letícia. Tchau.